Talvez o que esteja faltando na nossa vida não seja trabalhar mais, lutar mais ou correr atrás de mais coisas. Talvez exista um lugar que combina com quem nós somos, com aquilo que carregamos dentro de nós e com o que viemos fazer aqui. Mas ainda não tivemos coragem, consciência ou clareza para ocupar esse lugar. E é justamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Se essa mensagem fizer sentido para você, já deixa seu like, compartilhe esse vídeo com alguém que esteja tentando encontrar o próprio caminho, porque às vezes uma mensagem chega exatamente no momento em que alguém precisa ouvi-la. Agora pensa comigo, quantas pessoas passam anos fazendo aquilo que todo mundo espera delas? Estudam o que disseram que deveriam estudar, trabalham onde apareceu a oportunidade, vivem tentando agradar os outros, aceitam uma rotina que não faz sentido e pouco a pouco começam a sentir que alguma coisa está faltando. A vida continua, as contas chegam, os compromissos aumentam, o tempo passa, mas por dentro existe uma pergunta que nunca vai embora. Qual é essa pergunta? A pergunta é só isso? Eu acredito que essa pergunta não aparece por acaso. Muitas vezes, ela é um sinal de que nós estamos vivendo, mas ainda não estamos ocupando verdadeiramente o nosso lugar. E Josué, no capítulo 21, nos ajuda a entender um princípio muito interessante sobre isso. Nesse capítulo, depois de uma longa caminhada, a terra estava sendo organizada e distribuída. Cada grupo recebeu o seu espaço. Os levitas também receberam cidades onde poderiam viver, ou seja, tudo tinha organização, tudo tinha uma função, tudo fazia parte de algo maior. E o capítulo termina dizendo algo muito forte. Aquilo que havia sido prometido foi cumprido. Nenhuma das boas promessas ficou sem se realizar. Agora, isso não é apenas uma história sobre terras, sobre cidades ou divisão de território. É um princípio para a nossa vida. E aqui surge uma pergunta importante para nós. Será que estamos ocupando o lugar que realmente combina com quem nós somos? E quando falamos em lugar, não estamos falando apenas de uma cidade, uma profissão ou uma empresa, mas sim do nosso lugar na vida, da forma como usamos os nossos talentos, daquilo que sabemos fazer naturalmente, do tipo de problema que conseguimos resolver, da contribuição que conseguimos entregar, da vida que faz sentido para nós. Porque nem todo lugar onde conseguimos sobreviver é o lugar onde conseguimos prosperar. Isso é importante. Nós podemos ser bons em alguma coisa e ainda assim não estar feliz nela. Podemos ganhar dinheiro e ainda sentir um vazio. Podemos trabalhar muito e continuar sem liberdade. Podemos conquistar muitas coisas e continuar sem paz. Prosperidade verdadeira precisa ser maior do que apenas acumular coisas. Prosperar também é crescer sem perder a saúde, é construir sem destruir a nossa paz, é ganhar dinheiro sem vender todo o nosso tempo, é desenvolver nossos talentos, é poder escolher,
é viver de uma forma que tenha sentido. E talvez uma das maiores dificuldades da nossa caminhada seja justamente descobrir onde tudo isso se encontra. Veja um exemplo simples. Imagine duas pessoas e uma delas tem facilidade para conversar, ouvir, ensinar e explicar. Desde pequena, as pessoas procuram essa pessoa para pedir orientação. Ela consegue pegar algo complicado e explicar de maneira simples. Mas ela passou a vida acreditando que isso não era nada demais. Então escolheu um caminho apenas porque parecia mais seguro. Ela trabalha, paga suas contas, cumpre suas obrigações, mas sempre sente que está cansada. Agora imagine que em algum momento ela começa a reconhecer essa capacidade. Então ela começa a estudar mais, começa a ensinar, talvez faça vídeos, talvez dê aulas, talvez crie um serviço, talvez transforme esse talento em uma profissão. O talento já estava lá. O que é que mudou? Ela começou a ocupar o próprio lugar. E eu acredito que muita coisa começa dessa forma. Não necessariamente largando tudo, não tomando decisões irresponsáveis, mas começando a prestar atenção em nós mesmos. E aqui entra uma parte importante do despertar que estamos construindo juntos. Vamos acrescentar uma ideia muito simples. Observar os sinais da própria natureza, ou da nossa própria natureza. Porque nós deixamos pistas ao longo da vida. Existem coisas que fazemos com facilidade, assuntos que naturalmente chamam a nossa atenção, atividades em que perdemos a noção do tempo, problemas que gostamos de resolver, coisas que as pessoas constantemente nos pedem ajuda para fazer. E também existem ambientes em que sentimos que precisamos fugir ou melhor, queremos sair desse espaço porque não nos adaptamos nele ou queremos fingir ser outra pessoa o tempo inteiro para estar ali. Isso tudo é informação. Por isso precisamos nos questionar às vezes e se perguntar: o que eu faço naturalmente bem e talvez esteja tratando como algo sem valor? Pensa nisso. Muitas vezes aquilo que é fácil para nós parece a gente trata como algo comum, mas pode ser exatamente ali que existe uma habilidade importante. Outra pergunta: em quais momentos eu sinto que estou realmente sendo eu? Não tentando impressionar, não tentando agradar, não tentando representar um papel, mas sendo nós mesmos. E que tipo de vida eu estou construindo com as decisões que tomo hoje? Essa talvez seja a pergunta mais importante, porque não adianta dizer que nós queremos liberdade enquanto organizamos toda a nossa vida de uma forma que nos deixa presos. Não adianta dizer que queremos saúde e manter os hábitos que destroem a nossa saúde. Não adianta querer prosperidade e continuar tomando decisões sempre a partir do medo. Não adianta querer uma vida diferente, repetindo as mesmas escolhas de sempre, fazendo as mesmas escolhas de sempre. O nosso lugar não aparece apenas quando pensamos, ele aparece quando começamos a agir. E isso pode começar pequeno. Podemos estudar algo que sempre tivemos vontade,
podemos desenvolver uma habilidade, podemos começar um projeto paralelo, podemos organizar melhor nossas finanças, podemos aprender algo novo, podemos conversar com pessoas que já caminham na direção que nós queremos seguir, podemos eliminar atividades que apenas consomem a nossa energia, o nosso tempo e não constroem nada. O importante é sair do automático. Porque existe uma diferença enorme entre estar ocupado e estar avançando. E talvez muita gente esteja cansada, não porque esteja trabalhando muito, mas porque está gastando energia demais em caminhos que não combinam com aquilo que realmente desejam construir. E Josué 21 termina falando sobre descanso. Isso também chama atenção. Depois de tanta caminhada, de tanta luta e conquista, existe descanso. Talvez isso nos ensine outra coisa. O objetivo da vida não deveria ser lutar para sempre. Nós precisamos aprender a construir uma vida que também tenha espaço para respirar, para estar com quem amamos, para cuidar do nosso corpo, da nossa saúde, para pensar, para criar, para agradecer, para aproveitar e desfrutar daquilo que conquistamos. Porque se nós conquistarmos tudo, mas perdermos nossa paz, talvez o preço dessa conquista tenha sido alto demais. Prosperidade com propósito é diferente. Ela nos permite crescer, mas também viver. Produzir, mas também descansar. Ganhar, mas também compartilhar. Realizar, mas continuar sendo nós mesmos. Por isso hoje podemos tomar uma decisão aqui. Não precisamos descobrir toda a nossa vida de uma vez, mas precisamos parar de ignorar os sinais, porque talvez exista alguma coisa dentro de nós que está pedindo espaço. Pode ser um talento esquecido, uma ideia, uma habilidade, uma vontade de mudar, um projeto que sempre adiamos, uma forma diferente de viver. Em vez de perguntar apenas o que eu posso ganhar, talvez possamos começar a perguntar o que existe dentro de mim que pode gerar valor para outras pessoas e, ao mesmo tempo, construir a vida que desejo viver. Essa pergunta muda muita coisa, porque quando talento, serviço, propósito e prosperidade começam a caminhar juntos, nós deixamos de viver apenas tentando sobreviver. Começamos a construir, começamos a escolher, começamos a assumir a responsabilidade pela nossa própria caminhada. Talvez o lugar onde vamos prosperar não esteja tão distante do quanto imaginamos. Talvez ele comece quando finalmente reconhecemos quem somos, desenvolvemos aquilo que recebemos e temos coragem de colocar isso em movimento. Nós não precisamos viver a vida de outra pessoa. Não precisamos seguir o caminho que todos seguem. Não precisamos provar nada para ninguém. Mas precisamos assumir a responsabilidade pela vida que estamos construindo. Porque o tempo está passando. E viver nossa essência não significa fazer apenas aquilo que é confortável. Significa ter coragem de desenvolver aquilo que recebemos e transformá-lo em algo útil, digno e próspero. Esse é o despertar de hoje. Existe um lugar para nós prosperarmos, mas esse lugar começa a aparecer quando nós paramos de fugir de quem somos e começamos a desenvolver aquilo que já existe dentro de nós.
Pense um pouco sobre isso. Existe um lugar para a gente prosperar. Mas nós precisamos parar de fugir de nós mesmos e desenvolver aquilo que o Criador colocou dentro de cada um de nós. Se você chegou até aqui, deixe seu comentário e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para a gente continuar junto essa caminhada. Aqui nós aprendemos juntos sobre despertar para uma vida com mais liberdade, com mais consciência, com mais saúde, prosperidade, propósito e domínio sobre o nosso próprio tempo. E guarda essa pergunta para os próximos dias. Que parte sua você ainda não está usando para construir a vida que realmente quer viver? Talvez a resposta seja o começo de um novo caminho. Nos vemos no próximo vídeo.